Olá, paz e graça a todos, que bom estar com vocês mais uma vez. E hoje falando sobre esse tema que é tretudo, ele é polêmico. O que é o inferno? O que é o inferno à luz da Bíblia? Para quem acredita na imortalidade da alma, né? O inferno seria o quê? Um lugar de tormento, de tortura. Os ímpios são lançados neste lugar após a morte. Para quem não acredita nessa questão do inferno, acredita-se que a recompensa é no futuro, onde os ímpios serão lançados para dentro do lago de fogo. No futuro. Entendeu? Por exemplo, eu comungo dessa ideia. Por exemplo, eu vou para o texto de Isaías, capítulo 28. No versículo 21 a 22, ali o profeta vai dizer que Deus se levantaria, né? Para executar a sua obra estranha, o seu ato inaudito. O que é a obra estranha para Deus? Versículo 22 diz que a destruição é algo estranho para Deus. Queridos, pare e pense comigo. Se a destruição é uma obra estranha para Deus, imagina a tortura, tormento eterno. Iria contra a natureza de Deus. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, Ezequiel ali, capítulo 3, 18 e 32, para ser mais claro, tá? 18 e 32 de Ezequiel. Diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que Deus quer que ele se converta. Imagina, se Deus não tem prazer na morte, imagine na tortura. Imagina, pense comigo. Uma pessoa rouba para matar a fome da sua família, dos seus filhos, né? Imagina, não estou dizendo que isso seja correto. Estou fazendo aqui uma aplicação. Compare isso. No dia do julgamento, do juízo, Deus vai lá e pune essa pessoa. Satanás, o autor do pecado, passa ileso na visão imortalista, que crê no tormento. Que Deus seria este? Deus seria amor? Deus seria justo? Com certeza não. Quando você pega, por exemplo, o texto de Gênesis, no capítulo 2, que diz que Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. Le nefesh hayah. Nefesh hayah, alma vivente. No hebraico aparece Vaitser Adonai Elohim et Hadam afar min hadamah. Ve'apa be'apaim nishemat haim le nefesh hayah. Vaitser, então formou ali, né? Vaitser Adonai Elohim, então formou o Senhor Deus ao homem, né? O homem Adão, do pó da terra, que é o afar, tá? Então Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o Nishemat Haim. Esse Nishemat que vem de Neshamah é o mesmo que possui os animais. Você pode pegar o capítulo 7 de Gênesis, versículo 22, diz que tudo que tinha fôlego de vida, no hebraico, a palavra que vem ali vem de Neshamah. E Ruah também. E ali está falando dos homens e também dos animais. Entendeu? O que o homem possui, os animais também possuem. Nessa linha aí. Se você pegar, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, diz que o homem e o animal possuem o mesmo fôlego de vida. Certo? Certo. Só que no hebraico aparece Ruach Echad. O homem e os animais possuem um espírito. Um espírito. Entendeu? Aí, o que acontece? Se você for no capítulo 104, versículo 29 dos Salmos, vai dizer o quê? Que se tira a respiração, né, eles morrem e tal. Ali a palavra respiração vem de Ruah. Está falando também dos animais. Pode ler o versículo 25 em diante ali para você ver. E aí, olha só, o que mais me chama a atenção aqui é o seguinte. Voltando para Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, diz o que acontece com o ímpio acontece com o justo. O que acontece é o mesmo. No versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no Sheol, no além, na sepultura, para onde tu vai, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o homem vai para onde, Sérgio? Sheol. Tanto o justo quanto o ímpio. Versículo 2. Os animais também vão para lá, lembra? Eclesiastes 3, versículo 19 e 20 ali, que vai dizer que todos vão para o mesmo lugar. O mesmo lugar, no hebraico aparece Makom Echad.
um lugar. O homem vai para o Sheol. Então o animal vai para onde, serve? O texto está falando. É uma comparação na morte entre o homem e o animal. Pegue Salmos 49, 14. Como ovelhas são postos na sepultura. No hebraico, Sheol. As ovelhas vão para onde? Sheol. O homem vai para onde? Sheol. Se você pegar Salmo 141, versículo 7. Ali você vai falar da questão ali vai falar a questão dos ossos espalhados na boca do Sheol, da sepultura. Entendeu? Ossos são depositados ali. Então, Sheol, sepultura, nada a ver com fogo. Nada, zero. Zero. Ok? Então, olha só, se você pegar Gênesis 37, versículo 35, Jacó, falando sobre a respeito da morte do seu filho, ele fala que com tristeza desceria seu filho, o quê? Ao Sheol, a sepultura. 42, versículo 38, 42, versículo 28, acho que é 28 mesmo. E se você comparar também o capítulo 44, versículo 29 e 31, a mesma ideia. Sepultura, Sheol. Sheol. A palavra inferno, ela não é grega, não é hebraica, ela é latina. A palavra inferno quer dizer lugar inferior. Lugar inferior. Claro, sepultura. Se você for para Vulgata, você vai perceber que ali aparece inferno. Tá bom? Então, se você pegar Jó, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 10, principalmente versículo 9 e 10, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, ao Sheol, veja que sempre é traduzido com o quê? Como sepultura, sepulcro. Aquele que desce à sepultura, ao Sheol, jamais tornará a subir. Por ele mesmo, ele não sobe. Por exemplo, compara aí Jó 7, 9 e 10 com 1 Samuel. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Para você. Vai trazer uma ideia aqui bem interessante. Ok? 1 Samuel 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dar, faz descer a sepultura e a faz subir. O homem por si só, ele não ressuscita. Ele será ressuscitado. Entendeu? Então, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Por ele mesmo, ele não sobe. Mas Deus é quem faz subir da sepultura. Aí Jesus vai usar essa ideia em João 5, 28 e 29. Paulo vai usar também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Principalmente o versículo 13 ao versículo 16. Entendeu? Pegue lá Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Né? Os outros mortos não reviveram até que se completassem seus 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele o quê? Os 1000 anos. Então, perceba que a Bíblia fala de ressurreição e não de imortalidade da alma. Entendeu? A recompensa para o povo de Deus e para os ímpios não é hoje. Não é após a morte. E sim quando Cristo voltar. Salvos para o céu. Certo? Pega aí, 1 Tessalonicenses 4,16, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Os ímpios ressuscitam só depois de 1000 anos. Entendeu? Olha só. Essa ideia é bíblica. Ela é bíblica. A recompensa para os ímpios não é agora, após a morte. É somente depois dos 1000 anos, onde eles serão destruídos no lago de fogo. Entendeu? Por exemplo, se você pegar Apocalipse capítulo 20, versículo... Deixa eu só confirmar aqui. Versículo 14 ali. Deixa eu só pegar para você ver aqui, ó. Olha que interessante. Abra sua Bíblia aqueles que puderem, tá bom? Pausa o vídeo, volta depois de novo. Ok? Deixa eu fazer rapidinho aqui para a questão do tempo, né? Apocalipse 20... versículo 14, cadê? Diz assim, ó. Então a morte e o inferno, que é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se tem uma segunda, tem a primeira. A primeira é a morte biológica, a segunda será dentro do lago de fogo. Pega Malaquias capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 3, que diz que os soberbos, os que cometem perversidades, serão como restolho.
Diz a Bíblia que eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés dos justos. E aí, ali não existirá nem raiz e nem ramos. Veja, João 15, Jesus falou o seguinte, João 15, né? Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os meus ramos. Bom, lá em Malaquias 4 fala que não existirá nem raiz nem ramos. Não está falando de Jesus e nem os seus seguidores. A raiz e os ramos ali é Satanás e seus seguidores. Assim como você e eu somos ramos de Cristo, somos seguidores de Cristo, Satanás também tem os seus seguidores. Aqueles que foram expulsos com ele lá do céu e aqueles que o seguem aqui na terra. Então quando fala de raiz e ramos aqui, está falando de Satanás e seus anjos e os seus seguidores. Entendeu? Os seres humanos aí que seguem a vontade dele. Diz que eles se farão cinzas. Compare com Romanos capítulo 16, versículo 20, e você vai perceber essa ideia. Diz que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. Entendeu? Satanás será destruído. Será destruído. Se você pegar Apocalipse capítulo 12, versículo 12, no finalzinho do verso, diz que Satanás sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. Resta de quê? De vida. De vida. Qual é o salário do pecado? Morte. Deus seria injusto se ele punisse o homem e não punisse Satanás. Se o salário do pecado é a morte e Satanás é o autor do pecado, então ele tem que pagar. O salário do pecado é a morte. Ele morrerá. Onde? No lago de fogo. Entendeu? No lago de fogo. Ok. Quando você compara, por exemplo, o texto de Jó, né? Capítulo 17, versículo 13, ele fala assim, ó. Deixa eu pegar o texto, ó. Jó, capítulo 7, melhor, 17. Vou pegar o capítulo 17, o 7 eu já li, né? 17, versículo 13. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, ele usa a figura de uma casa, né? Se eu aguardo a sepultura, o Sheol, o sepulcro, né? Na Septuaginta vem de Hades, por minha casa. Se nas trevas estendo a minha cama, veja, aqui não fala de fogo, fala nas trevas. Se nas trevas estendo a minha cama, usa a figura de uma cama. Para que cama? Capítulo 14, versículo 12, diz assim. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ele usa a metáfora do sono. Para que cama, lá no capítulo 17, versículo 13? Para deitar e dormir. Ele usa a metáfora de quê? Do sono. Que me encobristes na sepultura, no Sheol, e me ocultaste até que a sua ira se fosse. Me puseste um prazo, e depois se lembrasse de mim. Morrendo o homem, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias da minha vida, da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Olha só, mas deixa eu voltar no capítulo 17. Tá, deu para entender, não deu? Ok. Então ele fala da sepultura, que é o Sheol, né? E ele esperaria isso por casa. Se nas trevas, não é lugar de fogo, é trevas, escuridão, eu puser a minha cama. Aí ele vai falar, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá às portas da morte, na Septuaginta Hades, tá? Vem de Hades, vem de Sheol. A esperança dele era ir para o Sheol, tá bom? É a mesma coisa do capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. Quando juntamente no pó teremos descanso. Veja que Sheol aqui está relacionado a trevas, versículo 13, e ao pó. Pegue lá Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus fala para Adão, Adão, tu é pó, e ao pó tornarás. Ou seja, você não vai para o céu, você não vai para um lugar de tormento, você vai para o pó. Aguardar o quê? A ressurreição. Se você pegar 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, diz a respeito de Abias, que Abias era um homem mau, perverso, morreu e foi para onde? Para um lugar de tormento? Diz que ele foi para um lugar de descanso e descansara com seus pais, no versículo 8. Entendeu? O verbo na Septuaginta, coimal, dormir, usa a metáfora do sono. Entendeu? Se você pegar capítulo 11, versículo 21 de 1 Reis, Davi descansara com seus pais, que é coimetai, do verbo coimal.
perfeito do indicativo voz passiva, terceira pessoa do singular. João 11, versículo 11. Jesus falando sobre Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu, que é koimetai, é o mesmo verbo. Entendeu? Então, queridos, as pessoas, quando morrem, não têm uma recompensa logo após ali a morte. E sim quando Cristo voltar. Na volta dele, salvos para o céu. Depois de 1000 anos, lago de fogo. Onde Satanás, os anjos e quem estiver do lado de Satanás serão mortos, destruídos. Esta é a visão bíblica. Então, quando você viu aqui, por exemplo, Salmo 141, versículo 7, diz que os ossos são depositados à boca do Sheol, sepultura. Entendeu? Lembre-se disso. Os animais, Salmos 49, 14, são levados para o Sheol. O homem também. Sheol não é fogo. Sheol é a sepultura, né, de maneira universal, para onde todos irão. Todos irão. Entendeu? Esta é a ideia bíblica. Nada tem a ver com tormento, tortura. Zero. Que Deus te abençoe.